Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 103. Os irmãos poderão acompanhar assim na tela. Eu estarei lendo. E os irmãos acompanham comigo. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Vamos todos juntos repetir o versículo 8? Vamos todos? O Senhor e cheio de amor. Amém? Glória a Deus. O Senhor é amoroso, tem um grande amor por cada um de nós. Um amor ao ponto de dar seu Filho unigênito por nossas vidas de pecadores, mas o Senhor foi misericordioso. Nós vamos orar mais uma vez, pedir assim a irmã Juliana, que esteve nos dirigindo em oração, agradecendo já pela sua palavra. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, irmã Juliana, Deus abençoe. Nós atropelamos aqui, adiantamos, mas nós vamos louvar o nosso Deus com o hino do cantor cristão de número 1. Louvemos ao nosso Deus. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos cantar o hino de número 1 do cantor cristão. Aqueles que estão aqui presentes na igreja, se puderem, se coloquem em pé para cantarmos ao nosso Deus. Você que está cultuando ao Senhor em nossas mídias sociais, sejam também muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós somos aqui a primeira igreja batista em Parque Fernanda, zona sudoeste, né? Na verdade não existe a zona sudoeste, mas estamos nessa região, entre o sul e o oeste da cidade de São Paulo. E esta igreja, ela existe aqui nesse bairro há 34 anos. Esse ano completaremos 35 e você é mais que convidada a estar conosco aqui louvando, adorando o nome do Senhor. Vamos cantar?
faz presente, sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá do céu. Aleluia, aleluia. Amém. Podeis assentar, irmãos. Temos alguns avisos, está passando para os irmãos. Quarta-feira, às 20 horas, nosso culto de oração, onde nós temos estudado, juntamente com o pastor, e na medida do possível comigo também, sobre oração. Onde estaremos falando de cada livro da Bíblia, sobre oração dentro desses livros. Na última quarta-feira, o pastor falou de Êxodo, no livro de Êxodo, e na quarta-feira próxima, o irmão esteja presente para ver de qual livro será falado, e tem sido bênção. Nós vamos aprendendo mais sobre oração. No domingo, nosso EBD pela manhã, próximo estudo será sobre Áquila e Priscila. Hoje de manhã ainda fiz o comentário, o irmão assistiu o filme Paulo durante a semana, vai dar assim, uma abertura para você, além de ler a revista, ter um melhor entendimento sobre esse casal. O filme Paulo retrata bem o trabalho desse casal e o que eles fizeram assim, na obra do Senhor, lá no começo da igreja. No domingo à tarde, irmão? Sábado à tarde, às 18 horas, encontro da MCA. As irmãs estão convidadas. A irmã Deise sugere que cada irmã que puder vir, puder trazer um prato com salgadinho ou doces, será bem-vindo para a confraternização pós a reunião. Eu não vou estar presente nessa reunião. Posso vir para a confraternização? Vamos vir, Mesaque, para a confraternização das irmãs? Sempre é bom essa parte, né? Então a gente vai vir, tá? Marcamos, Mesaque? Marcado para vir na confraternização das irmãs. É sempre bem... Tem bastante coisas gostosas. E domingo à noite, um culto semelhante a esse, um culto de louvor e adoração, onde nós louvamos, estudamos e aprendemos mais do que o Senhor nos deseja. Vamos orar mais uma vez. Nós temos muitos motivos para orar. Pedir a seu irmão Genilton que esteja orando especificamente nesse momento por nossa igreja. Por cada irmão dessa igreja. E por aqueles por vir. Oremos com o irmão Genilton pela igreja. Amém. Glória a Deus, Deus nos abençoe. Vamos continuar louvando o nosso Deus, convidar assim, a equipe de cânticos. Eles estarão trazendo assim, 3 louvores para nós. Que o Senhor possa nos abençoar através desses louvores. Vivemos em momentos de trevas, e eu não digo isso por conta do vírus, dessa pandemia que estamos vivendo, mas já de alguns anos para cá, vivemos numa sociedade que falar de Cristo, do amor dele, é errado. Se você expressa para um não crente quem é o seu Salvador, eles te jogam pedras, não pedra física, mas com palavras, que você não pode falar de Deus,
porque você pode magoar alguém que não é cristão. Então, perante aos homens desse mundo, estamos errados. E vivemos em trevas. Se você vê um homem com outro homem, mulher com outra mulher e falar, é um crime para a sociedade. Você tem que ser a favor, não contra. E é nessas trevas que estamos vivendo. Mas tem um Salvador, que é Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que Ele é a luz do mundo. Ele pode salvar, Ele pode mudar o coração dessas pessoas. Se você crê nisso, cante esse cântico comigo agora, com toda a sua força, com todo o seu amor. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus foi quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Jesus foi quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor, Senhor. Amém. O próximo cântico, os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e suas ofertas podem estar se ofertando.
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Eu vou pedir para a irmã Aninha que nos leve em oração pelos dízimos e as ofertas. Pode sentar, irmãos. Convida. Irmã Deise, temos assim, um momento de oração por elas, pela irmã Deise, que vai estar com os pequenos lá embaixo, trazendo para eles um culto de melhor entendimento para eles. Irmão Leandro, esteja orando pela irmã Deise e pelas crianças.
Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, crianças. Com a irmã Deise. Bom culto para vocês lá. Nós teremos agora nosso momento de oração. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, todos os irmãos que tenham assim, um motivo de gratidão, estará fazendo assim, uma oração rapidinha de gratidão. Depois nós fazemos uma oração pelos pedidos. Então, todos os irmãos que quiserem assim, orar por gratidão, têm oportunidade agora. Oremos. Amém. Amém. Sim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, as provisões do Senhor. Amém. Aquilo que realmente necessitamos tem nos feito falta, porque o Senhor mesmo tem suprido todas as nossas necessidades Obrigado, Pai. em Cristo Jesus. Por isso eu quero agradecer a Ti em nome dele, Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui juntos, ó Pai. Também, ó Pai, quero te louvar pela proteção que tem tido para com o teu servo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos estar assim, orando pelos pedidos. Então, se o irmão tem algum pedido, eu sugeri que o irmão fique de pé. Eu não vou saber, mas o Senhor vai saber. Eu tenho 2 pedidos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, que os irmãos estejam orando por Petrópolis. A situação lá é devastadora, é crítica, e temos crentes que morreram, perderam suas famílias, irmãos nossos em Cristo Jesus. Então, que Deus possa ter misericórdia daquele povo. E o outro pedido é hoje de manhã, eu fiquei sabendo que uma colega de trabalho, e também ela é membro da Igreja Batista Água Branca. Ela marcou um encontro com a filha, e na hora que a filha dela foi atravessar a avenida para encontrar com ela do outro lado, a filha dela encontrou o Senhor Deus. Quem auxiliou isso foi um ônibus. E hoje eu estava lendo o testemunho dela, compartilhei com o pastor pela manhã, é desesperador. Então, ore pela Carol Lauria. Se os irmãos quiserem dar uma olhada no testemunho dela, ela faz parte do meu Facebook. Tem uma dela lá e ore por ela, deixa uma mensagem até para ela de apoio, que ela está, Carol Lauria. A situação da família é muito dolorida, tá bom? Então vamos orar. Eu vou pedir assim ao pastor Nelson que esteja orando por essas famílias, por esses pedidos, orando por cada pedido de cada irmão que esteja aqui de pé, por meus pedidos também, que eu tenho pedidos. Então vamos orar com o pastor Nelson. Pai nosso que está no céu, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Nós estamos reunidos na tua casa de oração nesta noite, clamando ao Senhor que a tua bondade e a tua misericórdia continuem sendo derramadas em nossas vidas e
cuidando, ó Deus, dos enfermos, cuidando daqueles que estão enlutados, cuidando daqueles que estão desempregados, precisam trazer o sustento aos seus lares, aqueles que passam lutas e dificuldades nas suas vidas pessoais, aqueles que perderam, Senhor, entes queridos, ou mesmo perdas materiais, como nossos irmãos, como nossos amigos lá de Petrópolis, que a tua bondade e misericórdia se faça presente, ó Deus, em todas as necessidades que meus queridos irmãos aqui estão transmitindo a Ti neste momento. Nós cremos que Tu podes fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus misericordioso, como nós lemos na Tua palavra, no Salmo 103 nesta noite. Abençoa-nos grandemente e aceita nosso louvor, a nossa adoração e as nossas petições também, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convidar assim o pastor, os irmãos podem sentar. Convidar assim o pastor, ele vai estar fazendo o momento missionário e logo em seguida a mensagem do Senhor para conosco. Obrigado, pastor. Referente aqui falando sobre missões, missionário, esse final de semana era para ter acontecido o encontro dos promotores de missões mundiais, mas por conta da pandemia foi suspenso, foi cancelado. Então, era para eu estar lá, estar de volta nesse momento, mas foi cancelado antes. Então, nós louvamos a Deus pelo seu cuidado para conosco e ficamos aguardando aí próxima oportunidade. Agora, pastor, toca a palavra. Muito bem. Não deixe de orar pelos missionários. Missionários no Brasil, missionários pelo mundo afora. Sempre foi e sempre será. Mas a cada dia que passa, cada ano que nós completamos, se faz mais premente, mais necessária a pregação do Evangelho para o mundo caído em que nós vivemos. Então, ore pelos missionários. Se você conhece algum missionário em específico, lembre de orar por ele. Ore por nosso pastor, Jadai Souza, que é nosso missionário. Missionário na região norte do Brasil e também na região central da América. E ele tem um trabalho maravilhoso lá na Guatemala, na Costa Rica, e precisa das nossas orações, precisa das nossas contribuições também. Se você sentir-se tocado a ajudar a obra que ele está fazendo lá na América Central, eles estão construindo um barco para atingir, como forma de alcançar muitas pessoas. Na verdade, o barco está sendo construído no norte do país, na região amazônica. E a ideia é alcançar os ribeirinhos, porque aquela região, querido irmão, não é como a nossa, né? Você pega uma bicicleta, uma motocicleta, um carro, um ônibus. Aqui em São Paulo você consegue chegar em qualquer lugar, não em poucos minutos, nós sabemos isso, né? Porque o trânsito não ajuda muito, mas nós temos facilidade de locomoção. No norte do país a coisa é um pouco diferente. Muitas pessoas vivem em locais muito distantes, onde o transporte só é possível através de barco. E não é fácil. Então ele está fazendo esse trabalho lá na região norte do país e precisa do nosso auxílio. Então, se você quiser contribuir, procure o nosso irmão Paulo, ele vai te indicar como você pode fazer isso. Muito bem. Nós estamos passeando pelo Evangelho de Mateus e estamos estudando um pouco sobre as obras de Jesus. Nós vimos que
Tudo começa quando Jesus completa 30 anos. Ele é batizado no Rio Jordão pelo seu primo, chamado João, o Batista ou o Batizador. Ali, a revelação pública de que ele é o Filho de Deus. O próprio Deus anuncia isso através da sua voz, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. O Espírito Santo do Senhor desce na forma corpórea de uma pomba. Temos ali uma manifestação triúnica do Deus Trino. Ele vai para o deserto, lá é tentado por 40 dias e 40 noites, para preparar-se para a obra do Senhor. Falamos sobre isso algumas semanas atrás. Falamos também sobre as bem-aventuranças, ensinamentos de Jesus. E no início do ministério de Jesus, a primeira pregação dele é: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Essa é a primeira mensagem de Jesus. E após isso tem então as bem-aventuranças, os ensinamentos. O Senhor vai ensinar primeiramente os seus discípulos e todos aqueles que estão ouvindo os seus ensinamentos. Isso nós vemos em Mateus capítulo 6 e em Mateus capítulo 7. Hoje, quero compartilhar com você uma outra parte do ministério de Jesus, muito importante, e tentar entender o quanto esta parte faz diferença na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. É o ministério da cura. Em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Mateus 8, de 1 a 4. Mateus 8, de 1 a 4, diz assim: quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida, querido irmão e querida irmã. Ministério de Jesus, aqui na terra, ele envolve muitas áreas. A principal era anunciar o reino de Deus, falamos isso já há algumas semanas. Anunciar que o reino de Deus estava próximo, para tanto era necessário que todos os seus ouvintes se arrependessem dos seus maus caminhos. O Senhor Jesus prega o evangelho da reconciliação do homem para com Deus, uma reconciliação que era necessária, porque a amizade que existia entre homem e Deus, ela se quebrou lá no Jardim do Éden. Desde Adão e Eva, esta amizade plena do homem para com Deus, ela foi rachada, ela foi manchada por causa do pecado. O pecado que passou a fazer parte da vida do ser humano. O pecado faz separação do homem com Deus. Então é impossível que Deus tenha plena amizade, plena comunhão com os pecadores, porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro. Mas Ele mesmo tomou a iniciativa de dar a nós
seres humanos, ou ser humano, não existem seres humanos, existe só o ser humano. Nós somos parte de uma raça chamada ser humano. Foi dado a nós, homens e mulheres deste mundo, a oportunidade de reconciliarmos com Deus. Isso, ao longo da história, foi tentado através de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas, dos sacerdotes, mas isso só se consagra, se confirma, somente acontece na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele deixa o seu trono de glória, sentado à destra de Deus Pai, Ele se transforma, Ele se faz como um de nós e vem viver em nós, vem viver conosco. Por isso que Isaías vai dizer que o nome dele é Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus entre os humanos. Ele vem em uma forma humana, porque aí sim, ele pode conviver com o humano, apesar dele não ter pecado. Isso parece muito louco para a nossa pobre mente. Quando nós vamos somando todas essas questões, como é que Deus pode habitar entre os homens se Ele é santo e os homens são pecadores? Ele toma a forma de homem. Eu já usei aqui, gosto de usar a ilustração. Se você tivesse que pregar o evangelho para as baratas, como que você pregaria o evangelho de reconciliação das baratas com o ser humano, não é? Eu sei que as mulheres aqui adoram barata, né? Todos aqui têm as suas de estimação em casa, não tem? Você não tem barata de estimação, minha irmã? Não, né? Tem algumas irmãs que... Tem homens também, não é? Tem homens que morrem de medo de barata. Algumas mulheres não morrem muito, não. Você pega o chinelo e resolve já rapidinho esse problema, não é? Mas imagine que você tivesse que pregar o evangelho para as baratas, sabendo que elas seriam exterminadas do mundo. É claro que você não gostando de barata, você até gostaria disso, né? Mas seria tão bom, né, que as baratas fossem exterminadas. Não pode ser exterminada, porque ela faz parte da cadeia natural das coisas. Se ela deixa de existir, outras partes da cadeia natural, da natureza, vão ser afetadas. No meu trabalho, por exemplo, nós retiramos mato das ruas, através de um serviço de capina. Nós usamos enxadas, usamos roçadeiras para retirar esse mato. Alguém uma vez comentou assim, a gente podia jogar um veneno na calçada, e aí o mato não crescia mais. Aí nós temos dois problemas, né? Primeiro, a questão ambiental, porque o veneno não vai matar só o mato, vai matar toda a biologia da coisa, vai matar a minhoca, vai matar as formigas, as taturanas, as vespas, as abelhas e toda a cadeia. E o segundo problema é que se a gente matar todo o mato que tem lá na cidade, a gente perde o emprego, né? Porque a gente é pago exatamente para tirar o mato. Então, tira essa ideia da cabeça que não funciona. É um problema sério. Se você precisasse pregar o evangelho para as baratas, como que você faria? Sendo humano, você teria que falar a língua das baratas, ou as baratas falarem a língua dos humanos. Supondo que você tivesse o poder de se transformar numa barata, ficaria muito mais fácil. Você se transformaria como uma delas, falaria da necessidade delas se converterem, delas ouvirem a mensagem de reconciliação, e de repente elas seriam amigas do ser humano, das mulheres, por exemplo, não é? Aí as mulheres não teriam mais nojo de barata. É claro que isso é só uma ilustração, porque
algo parecido aconteceu conosco. Era como se nós fôssemos baratas e Deus fosse humano. Eu sei que a comparação é esdrúxula, porque é maior do que isso, viu? A comparação de Deus para com os homens é muito maior do que de nós para as baratas. Nós estamos mais para as baratas do que para Deus. E mesmo assim Ele nos amou. Nos amou de uma forma tão grandiosa, que mandou o seu Filho Jesus Cristo para viver entre nós. Escória humana. Ele viveu entre nós, cerca de 33 anos. Ele pregou o evangelho da reconciliação. Ele ensinou os seus seguidores, os seus discípulos, os apóstolos, e todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a sua mensagem. Mas também dentro do seu ministério há algo muito importante que ele fez. Foi o ministério da cura. Por que Jesus, ele curava pessoas? Primeiro, porque ele teve compaixão das dores do ser humano. Ele percebeu que o ser humano, lógico, ele já sabia disso, mas vivendo na própria carne de um ser humano, ele sentiu na sua carne realmente o que era a dor. A Bíblia não fala se Jesus teve dor de dente, a Bíblia não fala se Jesus teve problemas estomacais, a Bíblia não fala se Jesus tinha problema de gastrite, por exemplo, não é? Será que Jesus tinha problema com carne de porco? Com certeza não, porque judeu não come carne de porco. Mas comia muito boi, muita ovelha, muita cabrito. A Bíblia não fala se Jesus teve pedra no rim. A Bíblia não fala, quando Jesus era criança, se ele alguma vez chutou o chão jogando bola, né? Nós que somos homens, quem nunca quebrou uma unha do dedão do pé jogando bola? Aquele que nunca quebrou, atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra. Dos homens que estão presos, todo mundo já esfolou o dedão do pé jogando bola aqui no Brasil. A Bíblia não fala sobre isso. Quando a Bíblia relata as dores de Jesus, elas são relatadas já no Getsemane. São relatadas quando Jesus é preso, é julgado, é açoitado e levado para a cruz do Calvário. A Bíblia não fala antes disso de outro sofrimento de Jesus, um sofrimento corpóreo, que Jesus tenha sofrido enquanto estava aqui na terra. Mas ele sabia o que era. Ele sabia o que era a dor. E toda dor, querido irmão, querida irmã, ela não é proveniente porque você peca, porque o ser humano peca. Apesar de pessoas acreditarem nisso, você pecou, então é isso que você está sofrendo, isso é resultado do seu pecado. Não é. A dor que eu e você sofremos, as lutas, as dificuldades que eu e você sofremos no dia a dia, ela não é fruto do fato de eu e você pecarmos, mas é fruto do fato de eu e você sermos pecadores. Porque herdamos o pecado de Adão e Eva, toda a humanidade, ela passou a ser amaldiçoada. Quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, Deus diz para Adão: com o suor do seu rosto ganharás o pão de cada dia. Você aprenderá o que é sofrer. A terra vai criar espinhos. Imagina só, não é? O pecado fez isso. O homem, foi dado a ele
o poder de dominar os animais. Depois do pecado, o rei das selvas passou a ser, não é o Tarzan, não, é o leão. O leão passou a ser o rei das selvas, o mais temido dos animais. Se você, homem, encontrar um leão na rua, não tente dominá-lo. Você não vai conseguir, porque ele vai te atacar. Antes do pecado, o homem tinha domínio, tinha poder. O que ele falasse, o animal responderia. Isso perdeu-se com o pecado. Muitas coisas o ser humano perdeu por causa do pecado. E uma delas foi a questão de saúde, a questão da longevidade. Pastor, mas lá na antiguidade, os primeiros homens, eles chegavam a viver 969 anos, como Matusalém. Havia um propósito de Deus para que aqueles homens vivessem tanto tempo. Quando você lê esta passagem, você tem que crer pela fé. Como que pode um homem viver mais de 200 anos? É impossível. Nos dias de hoje é impossível. Não há possibilidade. Naquele momento era necessário. Por quê? Os animais, eles passaram a procriar, a multiplicar-se na terra. E a multiplicação de um coelho, um casal de coelhos, é muito maior do que a multiplicação de um homem, não é? Você sabe muito bem disso. Em poucos meses, 2 coelhos se transformam em dezenas. Para que um casal tenha um filho, é necessário 9 meses de espera. Os animais, eles multiplicariam-se na terra e passariam a ser muito maiores em número do que os seres humanos. Então era necessário que os homens vivessem mais tempo, homens e mulheres. E eles tivessem longevidade, tivessem saúde, tivessem capacidade de gerar filhos e filhas. Uma pergunta que muita gente faz: com quem que Caim casou? Caim matou Abel e ele fugiu e depois encontrou uma mulher e casou-se. Como que aconteceu isso? Se só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. É claro que quando acontece esse relato, muitos e muitos anos depois já se passaram. Provavelmente Caim casou com uma prima, ou uma sobrinha, ou uma neta. Ali era possível. Deus permitiu que isso acontecesse. Mas Jesus, primeiramente, ele vem e ele prega o ministério da cura porque ele teve compaixão. Ele teve misericórdia. Ele conhecia a dor no coração das pessoas, das lutas e das dificuldades. Por isso ele vem também no seu ministério curar os enfermos. Mas a cura, meu querido irmão, querida irmã, ela não tinha só uma ação física. A cura também tinha uma conotação espiritual. Qual era essa conotação? A mostra de que Deus estava com o povo. Quando Jesus prega, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Reino dos céus, meu querido irmão, minha querida irmã, nós sabemos, principalmente quando nós lemos Apocalipse, nós lemos semana passada, Apocalipse 21, 4, que lá não há dor, não há morte, há pranto, não há doença. Seja ela uma doença produzida pelo pecado, seja ela uma doença produzida pelo próprio ser humano. Tenha certeza, tem muita doença por aí que foi criada pelo próprio ser humano. Nós somos expertos nisso. O pecado que habita em nós faz essas coisas.
Lá não haverá nenhuma doença, nenhuma dor. A manifestação da cura mostra também que o Deus Emanuel, o Deus conosco, está trazendo libertação nesse sentido. Isaías vai falar isso também, não é? Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele se fez presente nesse mundo, meu querido irmão, minha querida irmã, também para mostrar que o reino dos céus é um reino que eu e você devemos buscar com alegria, com ânimo, com devoção, porque lá não há tristeza, não há dor. Nós estamos tão acostumados a viver neste mundo, com dores, com lutas, com dificuldades, e muitas vezes estamos tentando melhorar o mundo em que nós vivemos, para vivermos mais tempo. Queremos melhorar as nossas situações, situação física, que aquele que tem um pouquinho de condição procura contratar um plano médico melhor. Quantos homens poderosos nós vimos ao longo da história, gente com muito dinheiro, não conseguiu vencer luta contra câncer, contra problemas cardíacos. Quantos homens? Só no Brasil, nós podíamos fazer uma lista enorme de pessoas. Não há dinheiro que possa reverter uma situação em que todos nós estamos fadados a sofrer. Nós nascemos neste mundo, vamos viver um determinado tempo que Deus permite que vivamos, e um dia deixaremos esse mundo. Alguns deixarão este mundo na infância, alguns na adolescência, outros na juventude, como a filha da Carol, que o Paulo compartilhou aqui. Alguns, pela misericórdia de Deus, vão viver 90 anos. E o que passar disso é muito enfado e muita canseira. Mas o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo para mostrar, primeiramente, que Ele é Deus, que Ele conhece a nossa dor, mas também que tem misericórdia de cada um de nós. Quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 8, uma outra pergunta pode se fazer presente na minha vida e na sua vida. Versículo 4 diz que em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Poxa, mas por que será que Jesus diz para o leproso não anunciar que ele tinha sido curado simplesmente por uma ordem desse profeta de Nazaré que estava pregando a reconciliação do homem com Deus? Por que será? Na nossa humanidade, eu e você também pensaríamos assim: poxa, mas não seria melhor se anunciasse pelos cantos? Não seria bom se esse leproso fosse um missionário de Jesus, não é? Olha, eu era um leproso, minha pele estava se desmanchando, eu estava todo perdido, eu era um imundo na nossa sociedade, mas Ele me curou, e Ele pode curar você também. Não seria bom pregar isso para as pessoas? Lembre-se, querido irmão, querida irmã, e quando você lê os evangelhos, muitas e muitas pessoas procuraram Jesus pelo que Ele poderia dar e não pelo que Ele era. Quantas pessoas foram atrás de Jesus depois que Ele multiplicou pães e peixes? Porque só queriam
comer. Quantas pessoas procuraram Jesus? Lembra dos 10 leprosos? Teve 10 leprosos que procuraram Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E aí Jesus curou os 10. Eles estavam andando no caminho e só perceberam que foram curados depois que andaram. Só 2 voltaram para agradecer. Muitas pessoas. Muitas pessoas procuraram e ainda procuram Jesus pelo que ele tem a oferecer, e não pelo fato dele ser o Deus encarnado. Querem Jesus Salvador, mas não querem nenhum relacionamento com Jesus Senhor, porque ele é tanto Salvador quanto é Senhor. Se aquele homem, aquele leproso, anunciasse em todas as vizinhanças: olha, eu fui curado, muitas pessoas iriam atrás de Jesus. O alvoroço seria muito grande. E, com certeza, os invejosos de plantão, sacerdotes, levitas, fariseus, saduceus, eles iam atacar Jesus muito mais. E provavelmente o ministério de Jesus não duraria 3 anos. Talvez durasse 6 meses. E era importante que durasse o tempo que durou, para que eu e você tivéssemos toda esta informação que está em nossas mãos. É claro que Deus está no controle, Ele não permitiria que nada saísse do controle. Mas essa era uma questão. Era necessário que as pessoas procurassem Jesus, não somente pelo fato de ele ser um homem que tinha o poder de curar enfermos, mas pelo fato de ele possuir a palavra de salvação, a maior cura que eu e você podemos ter. Enquanto muitos estavam, e ainda hoje estão procurando cura para uma doença física, muitos não sabem, não sabiam e não sabem que estão padecendo de uma doença espiritual que vai continuar atacando todo ser humano enquanto nós estivermos na terra. A doença do pecado. Uma doença que tem cura. Uma doença que tem restauração. E o antídoto é o sangue de Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz do Calvário por todos nós. Era necessário que as pessoas não fizessem propaganda, alarde do que Jesus estava fazendo. Mas era necessário que as pessoas conhecessem Jesus. Como é necessário conhecer Jesus hoje? Ainda hoje, querido irmão, querida irmã, há muitas igrejas, organizações chamadas cristãs, que têm como ênfase anunciar que dentro das suas paredes, dos seus rincões, existe cura e você deve procurar lá. Então vá na igreja X, que lá você vai encontrar cura. A igreja dos batistas não tem não, porque o pessoal é muito frio. A fé lá do pessoal é muito pequena. Olha a Sandra aí. Exemplo, testemunho vivo de cura de Jesus. A Divânia, exemplo de cura de Jesus. Maria Antônia, Maria das Graças Meneghel, não, Souza. Irmão Jairo,
Leandro, Laura, Genilton, Mesaque, Paulo, eu, você, todos nós com certeza temos um testemunho de algo que Deus fez grandiosamente em nossas vidas. Uma restauração, seja física, seja espiritual. E o fato de sermos batistas não diminuiu isso. O poder foi o mesmo, porque o poder é de Deus. A cura, o ministério da cura é de Jesus. Vai lá na minha igreja que tem uma irmã lá, que ela tem o dom de cura. Não tem nada, tem dom de cura. O dom é de Deus. Ele cura quem Ele quer. O texto que nós lemos, quando Ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha só. A purificação, a restauração, a cura, ela só acontece se Deus quiser. Não tem homem ou mulher poderoso que você vai visitar, não, ó, vou lá visitar e a pessoa vai te curar porque ela tem. Não, se Deus quiser. Nem na benzedeira isso acontece. Na minha infância, a minha mãe conta, eu lembro de ter ido em alguns lugares, né, as benzedeiras, né? Porque eu era um menino assim, pensa num menino arteiro. Multiplica. Era eu. Toda vez que eu encontro minha tia Nair, lá de Caçapava, ela lembra um evento que eu dei uma martelada no meu primo na cabeça. Sempre ela lembra. Nunca vão esquecer disso. Porque eu era coisa ruim. Duas coisas me fizeram mudar. A primeira foi um choque elétrico que eu tomei virando antena. A televisão estava com um problema, jogando tensão para a antena. Eu tomei um choque lá. E Jesus Cristo. Eu já contei o testemunho aqui, não é? O medo de morrer passou a fazer parte da minha vida. Eu percebi que um dia eu ia morrer. Criança. E eu falei com a minha mãe: mãe, vou morrer, tenho medo. O que eu faço? Ah, filho, reza para Deus. E eu comecei a rezar. Aprendi o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração do Santo Anjo Protetor. E o medo continuava, até que eu encontrei Jesus. Quando eu encontrei Jesus, o medo de morrer diminuiu. Porque eu sei que, eu tenho certeza que se morrer eu vou morar no céu. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais doença. Eu sei disso. E se eu tiver uma doença nesse tempo em que estou aqui na terra, e todos nós estamos propícios a sofrer qualquer uma delas, será pela permissão de Deus. E se Deus quiser me curar de qualquer doença, será por permissão de Deus, não por vontade humana. O Senhor Jesus ainda diz, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Esse leproso buscou a Jesus, porque ele creu que Jesus tinha esse poder. E Jesus operou naquele homem, porque viu a fé que ele tinha, e teve misericórdia da sua alma. E curou aquele homem. E depois ele dá a ordem. Não anuncie para as pessoas, não. Não precisa disso. Jesus poderia ter continuado: faça o seguinte, vem comigo, me segue. Mas ele não disse isso. Provavelmente havia um outro propósito para aquele leproso. O primeiro era glorificar a Deus.
Porque Jesus vai dizer isso para ele. Vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou. Se você ler lá em Levítico, você vai encontrar as ofertas que homens e mulheres precisavam levar a Deus quando eram curados por doenças como a lepra, doenças de pele. Era necessário que a pessoa passasse todo por um processo e levasse a sua oferta ao templo. E Jesus pede isso para ele. Vá adorar a Deus. Não vá anunciar aos homens. Não precisa fazer propaganda. Primeiro, glorifique ao Senhor. Ministério da cura, querido irmão, querida irmã, envolve louvor e adoração a Deus. A maior cura que eu e você recebemos foi a da alma, a cura do espírito, a cura da perdição por sermos pecadores. Esta é a maior cura. Deus pode curar um câncer? Pode. Deus pode curar problema cardíaco? Pode. Deus pode curar um rim que deixou de funcionar? Pode. Pode curar problemas respiratórios? Pode. Se Ele quiser. O que eu e você não podemos deixar de fazer é deixar de ter fé. O leproso teve. Ele foi atendido. Jesus curou e pediu para ele, vá até o sacerdote, entregue a sua oferta. Em outras palavras, louve a Deus, adore a Deus, sirva ao Senhor. Este é o ensinamento da cura, do ministério da cura, para mim e para você nos dias atuais. Se Deus quiser curar você, querido irmão, querida irmã, vai fazê-lo. Não pelos méritos que eu e você possamos ter, que nós não temos nenhum, mas pelas misericórdias de Deus. Por Ele saber o quão necessitada nós somos de uma restauração. Ele fazendo isso ou não fazendo, continue louvando, continue adorando, continue servindo ao Senhor. Porque mesmo que eu e você padeçamos alguma dor, alguma dificuldade, alguma enfermidade neste mundo, quando deixarmos Ele para entrarmos no reino dos céus, lá não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, haverá alegria eterna na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito bem, vamos orar. E nós já oramos nesta noite pelos nossos pedidos. Em especial agora, eu quero orar por nossas vidas. Talvez você esteja passando alguma luta na questão física, na questão de saúde. Ou mesmo um ente querido seu, um filho, um neto, pais, avós. Você sabe, você conhece. E, para tanto, eu peço que você abaixe sua fronte. Eu quero interceder por você, para que Deus manifeste a sua misericórdia sobre a sua necessidade. Pai nosso que estás no céu, mais uma vez na tua presença, Senhor, eu agradeço a ti a tua palavra, agradeço por falar conosco através dela, agradeço por me usar aqui, ó Deus, apesar de toda a limitação que tenho. Agradeço, Senhor, a tua misericórdia para comigo. Agradeço também poder transmitir estas verdades que há na tua palavra aos meus irmãos, aos nossos amigos e amigas que estão em nossas mídias sociais nesta noite. E pedir a ti, Senhor, que tu entres com providência, não porque nós mereçamos, não porque há algo especial em nós, mas pelas misericórdias do Senhor. Que o Senhor venha atender a cada pedido agora de cura que nossos
irmãos, irmãs, amigos e amigas, nossos parentes estão fazendo agora, Senhor, entregando nas tuas mãos, no teu altar santo, como uma oferta a ti. Ó Deus, derrama teu bálsamo curador, derrama o teu poder de cura sobre aqueles enfermos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão em seus lares, aqueles que estejam em leitos de hospital neste momento, servos e servas do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, purifica, Senhor Deus, restaura, renova organismos, cura, Senhor Deus, enfermidades, e o teu nome seja glorificado por todos nós, pelo bem que tu tens feito a cada um. Obrigado, ó Deus. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. Esperamos que o Senhor tenha aceito tudo como uma oferta agradável. E ao final deste encontro, em que nós estamos indo para os nossos lares, eu peço a Ti, Senhor Deus, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces e preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo, em toda a face da terra, agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso encontro. Próximo sábado, 18h, todas as mulheres da igreja estão convidadas a estar aqui, tá bom? Se você vai vir e tendo possibilidade, traga um prato lá de doce, de salgado, de bolo, enfim, para as mulheres terem aí o seu tempo de confraternização, tá bom? E que você tenha uma semana ricamente abençoada por nosso Deus. Uma ótima semana a todos, bom final de domingo, que Deus continue te abençoando, enquanto nos abençoa. Tchau, tchau, gente.